Agora sim, os nossos médicos hoje vão dar respostas às dúvidas e às perguntas dos nossos telespectadores. Venham os nossos médicos! Ai, gosto tanto deste momento. Gostam de fazer assim que o meu faz. Estavam a apanhar uma grande seca lá atrás. Estavam a apanhar uma grande seca lá atrás. Uma grande seca lá atrás. Estava quase a dormir. Muito bem. Hoje contamos com a presença do nosso médico de clínica geral, o Dr. Pedro Lopes. Um aplauso. Deviam ter parado, que era para voltar. Da nossa médica dermatologista, a doutora Alexandra Osório. Um aplauso para ela. E da nossa médica oftalmologista, a doutora Ana Amar. Um aplauso. Vamos agora, doutor Alexandre Osório, há tanto tempo que não havia. Ninguém me pergunta para si. Podia ter sido eu a fazer, mas não fui. Foi a nossa querida Mara que entra por e-mail connosco, que somos muito modernos, e diz assim: cada vez que sou picada por mosquitos, nesta altura há muitos, não é? Fico com marcas muito grandes. O que é que eu posso fazer? Minha filha também fica assim com coisas muito grandes. Eu disse logo que era alergia aos mosquitos. Mais alergia à picada e propriamente ao líquido, que às vezes no contacto com o nosso corpo que temos, do que propriamente ao mosquito, não é? Coitadinho do mosquito. Eu acho que o mais importante na picada também é importante saber em que país é que estamos e que tipo de mosquito é que existe nesse país, que doenças endémicas existem que nos podem ser transmitidas, não é? O Zika, o Chinchicua e o dengue é transmitido pelo mosquito e, portanto, isso é a parte mais importante. A segunda é uma reação alérgica à própria picada e há pessoas que têm a picada de abelha, a picada de mosquito e inseto, podem não ter uma IgE ou podem não ter uma alergia de base ou uma reatividade do seu corpo de base aumentada, mas serem vulneráveis para estas coisas. Isto são picadas. A picada de pulga, a pulga anda no nosso corpo e, portanto, vai fazendo umas babas. Depois temos uma picada de abelha, existe uma vasoconstrição periférica. Temos a de mosquito em baixo, à esquerda, em que pode haver um eritema à volta, a zona avermelhada e uma pápula. Há pessoas que são alérgicas têm isso, mas outras pessoas só ficam com aquela zona encarnada e acabou e não têm muita comichão. A da aranha não faz pápula, faz uma pequena erosão central. Isto é a diferença entre as várias picadas. Agora, no fundo, o mais importante é se a picada pode dar origem a uma reação alérgica geral. Depende do número de picadas, depende da suscetibilidade da pessoa e, portanto, o que se deve fazer é evitar a picada. Como é que se faz a evicção da picada? Por exemplo, agora que estamos no período de férias, é usar no amanhecer e no atardecer roupa clara, mangas compridas, calças compridas, nas zonas expostas aplicar um spray ou uma ninguém loção. Vai usar, não é, doutora? Não. Sim, quando vais para a África, não é de lã, é de linho ou de algodão fresco, existe. Há vários sítios, nas zonas de desporto agora, estão preparadíssimas para as viagens internacionais. Nas viagens internacionais. Sim. Só que era nós aqui no Mas nós aqui também. Sim, Para a Comporta e para Troia, são zonas e para o Algarve, não tem tanto, mas ainda tem. E muitas vezes há pessoas que têm casas com lagos que não tratam, não é? Ou lagos do vizinho que não é tratado. Claro. E isso tudo é fonte de proliferação das larvas e do mosquito. Portanto, é muito importante usar um spray, uma loção ou um stick que existe com repelente e que tenha um determinado princípio, que é o DEET, que muitas vezes está lá escrito na embalagem, que permite, que é efetivo relativamente aos mosquitos que transmitem o Zika, o dengue, o Chinchicua e outros. Porque nem todas as loções anti-mosquitos são eficazes em todos os países. E existe cá em Portugal a produção portuguesa desses produtos que se deve usar, evitar estarem em condições, as pessoas são muito alérgicas em atividades ao ar livre sem essas proteções que eu disse, não é? Com roupa um bocadinho mais, com manga comprida e calças, evitar roupa colorida, mais roupa branca, com poucas cores e flores, etc., porque muitas vezes as abelhas têm a propensão a irem ver aquela... Os perfumes e os cremes, tudo isto vai
fazer com que haja a atração do mosquito. Agora, também há outra coisa, por exemplo, as pessoas podem tomar uns suplementos de vitamina B, esses suplementos dão origem a um certo odor na nossa transpiração e formam como se fosse um repelente normal, não é? Que não é perceptível às outras pessoas. E repele de forma... E repele, não é repele a 100%, mas assim, à nossa volta existe assim um certo escudo pequenino e que também vai dependendo da nossa transpiração. Deve-se ir ao médico... Não, ia só acrescentar em relação à história dos repelentes, que hoje em dia, além do repelente corporal, existem repelentes para a roupa. E muitas vezes em zonas onde há muito mosquito, até a pulverizar a roupa do corpo e a roupa da cama pode... Ou os cortinados, ou pé das janelas, pode ajudar. Falaram dos países onde ainda podemos apanhar malária. Falaram disso? Falámos há 2 semanas, falámos sobre isso. Exatamente. E de facto, há uns certos cuidados. Por exemplo, antes de nós entrarmos dentro do quarto, pulverizar o quarto, fechar as portas e depois, quando entrarmos, voltamos a fechar as portas, sem arejar muito o quarto, porque senão entra mosquito. Outra coisa que nós devemos ter em conta é se a reação é uma reação alérgica sistémica, com febre, com dor local, com mal-estar, com dores no corpo, etc., devemos recorrer à urgência. Pronto, tem de se dar um antihistamínico endovenoso ou dar a cortisona pela boca para estabilizar todo este quadro mais alérgico. Aquelas pulseirinhas funcionam ou não? Funcionam. Não todas as marcas, mas funcionam. Há umas que são impregnadas com este DEET, que eu aconselho a usar nos punhos e no tornozelo. Mas não é... E ao pescoço. E ao pescoço não existe. O glamour de uma toalete vai-se embora por causa do mosquito. Mas agora também há roupa impregnada com este produto. É rara, pode-se comprar na internet, é caríssima, mas acho que não vale a pena. Acho que o spray é suficiente. Muito bem. A última questão é para a doutora Alexandra. A questão chegou através de e-mail e foi enviada pela Iva Carvalho e diz o seguinte: o meu bebê tem 5 meses, nasceu prematuro, às 32 semanas e na altura do calor fica com o pescoço muito vermelho e a pele dos braços e das pernas muito seca. O que é que me aconselha a fazer? Doutora Alexandra, o que é que respondemos à nossa Nós temos aqui, há 2 situações que eu gostaria de falar. Uma diretamente à pergunta, que esta erupção vermelha pode ser um excesso de calor, portanto transpiração local e portanto o bebê pode ficar aquilo que nós dizemos assado. Ou podemos falar também numa primeira fase daquilo que chamamos de sudamina, que é uma erupção por calor. A sudamina muitas vezes acontece quando os bebés, nos bebés e nas crianças, não é? Mas sobretudo nos bebés é mais grave porque eles não têm maturidade da pele com capacidade de transpirar e pôr a transpiração cá para fora. A transpiração, como nós sabemos, serve para controlar a temperatura do corpo. E, portanto, não tendo essa capacidade, os canalitos da glândula sudorípara não estão bem desenvolvidos e, portanto, começam a formar-se umas bolhas debaixo da pele e há como se fosse um descolamento da pele, porque as bolhas vão se formando muito pequenininhas e depois com a lexem faz-se assim um manto e quase como uma bolha grande. As zonas de maior extensão e de grande transpiração, tipo couro cabeludo, testa, a zona à volta dos ouvidos, pescoço, tórax e barriga e costas, são as zonas mais expostas em que há esta situação. O que é que nós devemos fazer? Quando o bebê é pequenino, está mais vulnerável a estas situações e temos de ter mais atenção. Nas crianças, um bocadinho mais velhas, não há assim tanto risco, mas temos de estar atentas. Nos bebés, nós podemos baixar a temperatura corporal usando uma compressa ou um turco com água fresca e colocar em cima da pele para baixar a temperatura. Podemos arejar bem o ambiente. Não tenham medo de usar o ar-condicionado nos quartos dos bebés, porque quanto mais arejado e mais fresco, menos eles sofrem destas coisas. Não porem muita roupa, quanto menos roupa, se tiver um local muito abafado, devem pôr pouca roupa na criança, uma coisinha de algodão e só a fralda. As crianças mais crescidas usarem muito pouca roupa para arejar um bocadinho, para baixar a temperatura do corpo. Tomar atenção que muitas vezes nesta altura o calor é tanto e eles transpiram tanto, sobretudo porque têm aqueles resguardos na cama que são plastificados e que aumentam a transpiração do próprio corpo. Devemos evitar.
mudar ou mudar com frequência. Os bebés muitas vezes demonstram alguma irritabilidade com o calor. Os primeiros sintomas começam a chorar muito, a mexer muito os braços e as pernas, com alguma irritabilidade, têm soluços. Eu recomendo mudarem frequentemente a fralda para eles não ficarem também assados, porque além do pescoço também podem ficar na zona da fralda com uma assadura. É tipo uma queimadura de primeiro grau e, portanto, quanto mais a pele for, conseguirmos baixar a temperatura, melhor. Se a situação, se isto ao final de 24, 36 horas não se modificar e a criança ficar muito instável, até com febre e prostração, devemos recorrer ao médico. Nós usamos muitas vezes cortisona local, eu não aconselho qualquer pai a pôr uma loção nem nada, mas existem na farmácia, porque tudo isto começa com uma certa comichão e dá instabilidade às crianças, usar há um gel Pluriskin, um gel de banho também para baixar o prurido, e existem coisas como o Scalderm, que é a calamida para acalmar a pele e para evitar que haja este desenvolvimento deste quadro. Nós podemos também evitar que a criança se coce, se estiver a coçar muito, rebenta as bolhas, etc. E podem infectar, e portanto podemos dar um antihistamínico e dar banhos frequentes para baixar a temperatura, e basicamente é isto. A pele reage avermelhada com as bolhas e depois cicatriza com uma forma rugosa, pronto, que é uma multiplicação celular natural da pele, e nessa altura deve-se hidratar muito bem a pele. Olha, ficava aqui até ao Jornal da Noite, mas então temos outras coisas para fazer e ficava aqui a ouvir, a tirar dúvidas, tenho tantas. Gostei muito de vos ver. E nós também. Eles vão voltar. Boa fim de semana, aliás. Na próxima semana, deixem-me só dizer-vos o e-mail, queridasaúde@sic.pt. É então o e-mail para onde pode e deve enviar as suas perguntas e sugestões de consulta. Os nossos médicos voltam na próxima semana. Mais um aplauso, com mais dicas e conselhos.